Bom dia, meu nome é Anderson Barbosa da Cruz e esse é o Vlog Móvel. Bom, gente, hoje eu vou falar de um evento, como que eu posso... Eu vou falar de um conceito. Bom, há um tempo atrás, né, nós tínhamos computadores muito grandes. Esses computadores eles eram difíceis de serem transportados, eles tinham um poder de processamento bem baixo, né? Então acabou se criando um conceito de computador para que pudesse ser transportado, né? Quando os computadores passaram a fazer parte do mundo dos negócios, criou-se o conceito de notebook, que era algo que você podia transportar, né? Era um computador que você transportava até a reunião onde você ia, né? Ou o lugar que você trabalhava, chegava lá, você ligava esse computador, né? Então, qual que era o grande problema dos notebooks da época? Era a retirada de calor do processo interno, né? Eu lembro que o primeiro notebook que eu tive foi um Texas Instruments, rodava um Pentium 100 nele, né? E um Windows Millennium, né? Ele era cheio de parafernália, ele tinha porta serial, porta paralela, né? Ele era muito lento. Mas por quê? Por que a lentidão? Justamente pela dificuldade que você tem de tirar o calor de dentro do equipamento. Você está falando de um chipzinho de silício, né? Que é ele é um semicondutor, né? Uma vez que ele é um semicondutor, ele se opõe à passagem de corrente elétrica, mas não bloqueia toda a passagem, né? E todo esse bloqueio de passagem de corrente elétrica gera calor. É justamente um grande problema dos processadores. Essa oposição à passagem de corrente elétrica faz com que ele gere calor e ele precisa ser dissipado. Por isso, nos computadores, nos notebooks mais antigos, você não podia colocar processadores potentes, porque uma vez colocado um processador muito potente no notebook, você não conseguia fazer a retirada de calor, né? Aí o tempo foi passando, foram evoluindo. Hoje, por exemplo, né, nós temos os mesmos modelos de processadores que rodam nos computadores de mesa em notebooks, né? Só que eles são preparados para isso, eles são menores, eles trabalham com uma frequência menor, né? Então, por exemplo, eu tenho um Core i3 da terceira geração com um clock de 2.0 no meu notebook, enquanto o mesmo Core i3 da terceira geração trabalha com um clock de 3.4 GHz no desktop, né? Essa é a grande diferença, uma vez que você não consegue refrigerar ele com eficiência, né? Isso vem melhorando com o tempo, tá, gente? Isso não está ruim, né? Aí, no finalzinho do século passado, né? Pô, parece que foi muito tempo, né? Mas no finalzinho do século passado, o que aconteceu? Criaram-se outros conceitos, né? A ideia de notebook, né? Notebook é bloco de notas, mas o nome principal que foi dado era laptop. A laptop era algo que você podia colocar no colo, né? Que você colocava nas pernas para poder trabalhar. Só que o grande problema eles eram grandes, né, e pesados. Aí a PC Chips, um tempo atrás, criou um outro conceito, que era o Desk Note. O que era o Desk Note? O Desk Note era um computador, era um notebook muito pesado, né? Ele não funcionava como um notebook. Ele era uma estação móvel, então ele tinha todos os recursos que uma estação teria. Seria um Dell Alienwave, né, de 17 polegadas, um pouco mais aprimorado, né, digamos assim. Ele tinha mais recursos ainda. Então ele era inviável de ser transportado de um lado para o outro, igual a gente pega o laptop, põe na mochila e transporta, né? Não é bem assim que funciona. Ele é um pouco mais pesado do que isso, chegando a pesar 5 quilos praticamente. Então era inviável você ficar transportando de um lado para o outro. Depois a gente viu o conceito dos netbooks. Cara, os netbooks, eu acho assim, eu tenho um, inclusive eu transporto ele aqui na mochila. Ele é ele é do tamanho de uma brochura, de um livro, né? Ele tem praticamente quase o mesmo peso de um livro. Ele é muito ruim de trabalhar, tá? Diga-se de passagem, trabalhar no netbook é impossível.
Em contrapartida, para quem é professor e utiliza slides, se você está captando dados, se você vai numa reunião de negócio onde você precisa apresentar, né, apresentar os dados, fica muito melhor, né? Você fica muito mais fácil. Você está indo para apresentar os dados. Você está indo para poder fazer uma demonstração, para poder passar um vídeo, passar um áudio. Então, assim, ele se transforma num aliado, né? Uma vez que ele tem até 10 polegadas, né? Então, assim, ele é pequeno, portátil, você carrega junto com seus cadernos, vai para aula, assiste um vídeo, né? São coisas, assim, do dia a dia. As coisas que você também poderia fazer num tablet, né? A grande dificuldade do tablet é a ausência do teclado real. Você tem um teclado virtual lá, touch na telinha, mas você não tem teclado com as teclinhas delimitadas, numa posição ergonômica e tal. Você pode até comprar isso, mas ele não vem por default com essa configuração, o que acaba ficando inviável. Logo depois, verificou-se que, poxa, peraí, eu tenho os notebooks eles são, digamos assim, os tradicionais. Depois a gente viu que a gente teve o netbook, veio o tablet, aí surgiu o conceito de ultrabook. O ultrabook ele está num outro patamar. Por quê? O ultrabook ele é um dispositivo de alto desempenho, né? De alto desempenho, na maioria das vezes com telas touchscreen, com processadores os processadores mais top da sua linha, né? Eles não possuem drive CD, e a maioria das vezes vem com SSD. Então, o Ultrabook ele partiu de um conceito de que você precisa de algo pequeno, leve, prático, mas que tenha um alto desempenho. Então o Ultrabook ele entra num outro patamar. Ele é leve, né? Ele é grande, na maioria das vezes eles são 15.6, 16 polegadas, tem uns de 13 polegadas, mas eles fogem um pouco do conceito. Na maioria das vezes são 15.6, 16, 17 polegadas, né? Eles têm os processadores mais potentes da sua categoria, placas de vídeo fenomenais, né, para jogos, placas de vídeo boas para reprodução em vídeos HD. Em sua grande maioria, os discos são de SSD. Por que SSD? Disco de estado sólido, o acesso é muito rápido, né? O acesso, a recuperação e gravação é muito rápida. Então faz com que o computador também seja muito rápido. Por quê? Imaginemos o seguinte: no mundo onde você tem no mundo onde você tem processadores super potentes, né? Suas vezes de vezes lá de 3.2 GHz, 3.3 GHz, e que você tem frequências de memória muito altas, né? No caso, antigamente a gente falava de memória com 133 Hz, hoje você está falando de memória de 1.66 GHz de memória, de frequência, né? Então, por exemplo, antigamente você precisava de ter 4 pulsos de memória, né, para poder equiparar o clock do processador. Então, por exemplo, qual que era o fator de multiplicação das memórias? Era 9, era 7, era 6, né? Hoje você consegue transportar informação do processador para a memória na mesma velocidade, quase. Dependendo do processador que você estiver usando e do barramento das suas memórias, você transporta na mesma velocidade. Ou, por exemplo, de duas vezes. Então isso é interessante, né? Porque você consegue otimizar. Você tem um processador forte, o controlador da memória está dentro do processador. Então você diminuiu o caminho, né? Antigamente você tinha uma trilha maior para ser percorrida, né? Do processador até o ponto. Você tinha o processador, você tinha o North Bridge, você tinha a memória. O processador comunicava com o North Bridge e o North Bridge comunicava com as memórias. Hoje, o North Bridge, né, o controlador de memória, está dentro do processador. Então isso economiza tempo. Então a única comunicação externa que existe é diretamente no barramento direto com a memória. Isso poupa muito tempo, né? E diminui a necessidade de repetição de transmissão de dados, de perda na transmissão de dados, né? Então,
o que faz com o computador? Qual que é o limite do computador hoje? O limite do computador é justamente o HD, né? O HD ainda são discos, né, em forma de pratos, muito análogo ao vinil, né? E que tem uma dificuldade, né? Eles melhoraram um pouco há tempo atrás. Antigamente a gente tinha transmissão de dados de forma paralela, hoje passou a ser serial, só que também tem os seus limites, né? Você não pode elevar também porque você acaba gerando fila e a fila gera perda de pacote. Então você tem lá toda essa parafernália, toda essa tecnologia e o limite é o HD. Então criou-se o disco de estado sólido, né? Que é um disco onde você consegue ter altos clocks, né? Ter baixos tempos de resposta, o que melhorou muito o desempenho e que por default vem nos Ultrabooks. Porque se o Ultrabook tem um contexto, tem um conceito de ser rápido, de ser de alto desempenho, de alta velocidade, não tem por que eu colocar um HD, né? Então isso também torna os Ultrabooks top de preços, né? Você pega lá, por exemplo, vou lá na Dell, vou comprar um Inspiron lá e tal, aí o meu Inspiron com HD custa R$2.000, eu vou comprar um Ultrabook, né, com o mesmo conceito, só que baseado no Ultrabook, aí tem SSD, memória DDR3 com alto barramento, um processador top de linha, ele já vai lá para casa dos R$6.000. Sim, isso, esse tamanho de tela, mesmo tipo de tela, teclado é a mesma coisa, tudo igual, a única coisa que você mudou foi o SSD e o processador, acabou. Então assim, esse é o que é o conceito. Para finalizar, né, o pessoal fala assim, mas o que é melhor para mim? Se você comprar o Ultrabook vai te servir para tudo? Talvez você esteja jogando dinheiro fora. Por que você vai estar jogando dinheiro fora? Você imagina que você está comprando um dispositivo para dar aula, né? Você está comprando um dispositivo só para apresentar slide, porque você não faz o slide no notebook, você faz o slide no computador de mesa ou no trabalho. Então o único trabalho que o seu device vai ter vai ser passar o slide. Você vai comprar um computador de R$5.000, vai te atender? Vai, perfeitamente. Então você está jogando dinheiro fora. Em contrapartida, vai virar para você e falar assim, a gente vai precisar trabalhar 12 horas por dia no computador. Você vai lá e compra um netbook, você também está tendo perda de rendimento, está tendo perda de desempenho. Então o ideal é que você analise qual que é a sua real necessidade. É quando meus clientes viram, eu quero comprar um computador, eu viro para o meu cliente e falo assim, o que você quer? O que você vai fazer com o seu computador? Eu vou navegar na internet, vou editar texto, vou fazer trabalho de faculdade. Beleza, então eu pego um computador que faria só isso, elevo um pouco, né, em matéria de memória, processador, né, para sobrepor a expectativa do cliente, pelo seguinte, às vezes ele compra um computador hoje só para navegar na internet, mas amanhã ele quer pôr um joguinho. Mesmo que não seja um jogo pesado, um joguinho mais simplesinho precisa rodar. Então eu tenho que superar a expectativa inicial do cliente, né? Senão depois ele vai virar para mim e vai falar que eu fico serviço ruim para ele. Esse é um conceito. Então, por exemplo, retomando o raciocínio, eu não vou comprar um Ultrabook para poder passar slide, mas também não vou comprar um netbook para trabalhar o dia inteiro. Então, analise bem a situação, analise bem o que você espera do seu computador antes de fazer a compra. Às vezes um notebook 700, 800, até R$900 vai atender a sua necessidade. Ao invés de você gastar R$5.000 com o Ultrabook, e às vezes você está querendo gastar R$700, quando na realidade o que vai atender a sua necessidade é um computador mais caro.